falando um pouco sobre o nosso artigo. Ele é oriundo da monografia intitulada Solo para clarone e clarineta, de Ernest Mali. Análise, reflexões e sugestões interpretativas, apresentada ao curso de especialização em música da Universidade Federal de Santa Maria. Nessa monografia, foi evidenciada uma das obras de Ernest Mali, o Solo para clarone e clarineta de 1994, e a pesquisa inclui a análise da peça através dos preceitos analíticos sugeridos por White. Inclui também reflexões e sugestões interpretativas, advindas dos entendimentos obtidos e particularidades encontradas, além de compreensões empíricas adquiridas através de performances da composição pela minha parte, e pela minha experiência musical prévia, em adição à do meu orientador. E tudo isso com o intuito de elaborar sugestões interpretativas para essa obra observada. Então eu trago aqui uma breve apresentação dos procedimentos e das reflexões desenvolvidas nessa tal monografia. Tudo isso com o objetivo de suscitar debates e alternativas que sirvam como possibilidades para elaborar abordagens metodológicas que unam métodos sistemáticos e empíricos. Bom, seguindo. Eu trago esta citação de Boren e Rai sobre alguns aspectos e problemas do cenário da pesquisa em performance musical no Brasil. E eu adiciono a isso uma coisa que eu percebi no desenvolvimento da minha monografia, que é o fato de que, em alguns casos, por falta de uma metodologia esclarecida, encontram-se pesquisas onde não se verificam processos e etapas delimitadas. Mas com essa percepção, eu não estou querendo dizer que os intérpretes não podem produzir informação advinda de conhecimento tácito. Na verdade, eu até defendo que devemos poder desenvolver nossas pesquisas e reflexões amparadas por práticas pessoais e empíricas. Só que é importante que as sessões dedicadas à metodologia explicitem isso como escolha e não que pareça descuido desenvolver trabalhos com isso em mente. Então, sintetizando, nós esperamos com esse artigo poder apresentar e exemplificar uma abordagem onde muito do que se expôs foi arbitrário, mas declarado e sempre que possível teve seus porquês e motivações evidenciados. Ou seja, apresento um pouco aqui dos passos que foram dados na minha monografia, já apresentada, para colocá-la como uma sugestão de caminhos metodológicos em pesquisas futuras. E neste caso, tanto a monografia discutida como a peça do Mali vão servir apenas como exemplo de aplicação prática de uma metodologia que pode ser transportada para outras situações e pode ser utilizada por outros autores. Agora, relatando um pouco sobre como se deu a metodologia, eu trago essa citação que fala um pouco sobre dois ideais opostos na performance musical. E com isso em mente, eu busquei um equilíbrio entre os ideais citados, o que se tentou alcançar desenvolvendo uma análise mais formal da obra, em conjunto com a utilização de elementos advindos das minhas experiências e escolhas pessoais, o que constitui o que Rink chama de intuição informada. E ainda, considerando as muitas formas de abordagens e métodos possíveis para analisar uma peça e construir uma interpretação, optei por construir a metodologia com base em mais de um teórico e utilizando elementos advindos das análises de diversos autores, por mais que tivesse um teórico principal como guia. Então, para a porção da análise com abordagem mais sistemática, como eu disse, um teórico teve mais destaque, que no caso foi o autor John White. Inclusive, mostro aqui rapidamente um pouco dos esquemas desenvolvidos por ele, mas só para ilustrar um pouco, Para quem não conhece, seria bem interessante dar uma olhada no livro dele que eu uso como base. Mas enfim, levei em consideração vários aspectos vindos da abordagem dele. Utilizei também como máxima no desenvolvimento da análise e nas escolhas interpretativas uma das apostilas de Ernest Mali que se chama Problemas de Interpretação. O objetivo dessa apostila é auxiliar o intérprete a desenvolver sua capacidade de tomar decisões estéticas. Assim, a contribuição que esse material me deu foi justamente a retirada da sua valorização implícita da autonomia do intérprete, o que eu ilustro com esse trecho presente no prefácio de que o meio termo seria usar o conhecimento científico
combinado com a força da fantasia e submetido ao senso estético. Passando para a aplicação dos meus passos metodológicos e discussões. Eu destaco que na porção sistemática apresentada na monografia, que foi advinda principalmente da análise proposta pelo White, foi possível ter acesso a informações comuns a outros métodos de análise, como a forma da peça, a construção motívica, informações sobre estruturas cadenciais, harmonia, procedimentos composicionais do Mahler, etc. Até trouxe nesse slide algumas das percepções só para ilustrar um pouco dessa etapa. Bom, e a partir da análise, foram escolhidas quais dessas percepções seriam aprofundadas. E uma das escolhidas para escrever mais a fundo foi a percepção de grandes contrastes de intensidade, com uma grande variedade de indicações que podem ser observadas desde as marcações de dinâmica em pontos específicos, propondo mudanças súbitas, quanto em notações decrescendo e decrescendo. Agora, na minha apresentação, eu destaco essa percepção especificamente porque eu enxergo como um ponto crucial para a questão metodológica que eu discuto aqui, já que assim eu posso exemplificar um pouco mais da abordagem que eu estou propondo, porque a questão relacionada às intensidades provavelmente nem é o fator mais relevante no entendimento da obra. Mas mesmo assim, eu busquei escrever um pouco mais a fundo sobre essa percepção na minha monografia. E claro que eu tenho noção de que é possível falar uma informação dessa só em forma de texto, ou apresentando um trecho recortado da partitura, mas mostrando esses detalhes de forma mais ilustrativa, seja em gráfico ou outros recursos, eu estou aumentando um pouco da minha credibilidade, porque eu deixo de ser o único que tem percepções nesse texto e eu posso fortalecer esse pacto de troca com o leitor, já que agora ele pode visualizar mais coisas no que ele está lendo. Continuando, agora sobre as reflexões e sugestões interpretativas que eu apresento na monografia. Eu trago essa citação de Kohn, que eu acho que representa bem a minha posição para essa parte da pesquisa. Toda interpretação válida representa não a aproximação de algum ideal, mas uma escolha. Quais das relações implícitas numa peça precisam ser enfatizadas, reveladas. E dessas relações escolhidas para se valorizar, uma foi o uso de recursos na performance que auxiliassem no estabelecimento de identidades para as sessões, sendo que dentre as alternativas possíveis para trabalhar com os contrastes das partes, optei por destacar as alterações tímbricas. Tendo isso dito, seria possível encerrar as discussões na etapa da escolha por esse destaque de alterações tímbricas, ou até utilizar resumidamente alguma metáfora que evocasse uma ambientação para essas mudanças, mas foi considerado interessante ampliar essa equação. Assim, essa escolha pelo realce no fator timbre foi comunicada, mas também foi apontado que se utilizaria de metáfora para que o foco da pesquisa não fosse desviado, já que é um tema abrangente, e ainda encontrou-se uma produção que, através de princípios semióticos e culturais, fazia associações de elementos musicais com emoções percebidas, como dá para ver aqui na ilustração. E bom, provavelmente daria para achar produções com essa mesma proposta que trouxessem associações diferentes, mas o ponto não era esse. Então eu escolhi uma pesquisa onde encontrei respaldo para as minhas ideias e contexto. O que eu acho importante disso é justamente o esforço para demonstrar de forma acadêmica os princípios que me influenciaram nas escolhas feitas e como aquele meu pensamento funcionou naquele momento. E seguindo, outra coisa que eu quero dar destaque é o fato de que muitas reflexões presentes na monografia foram representadas de forma gráfica, com exemplos musicais desenvolvidos por terceiros ou por mim. Alguns ainda tinham marcações e apontamentos,
Trago aqui algumas dessas representações só para mostrar um pouco de como esses recursos foram utilizados do ponto de vista demonstrativo. Começo aqui com essa figura retirada do trabalho de Beer, onde é mostrada a forma como o clarinetista Paul Dean entende o concerto para clarinete de Mozart. Ele percebe o concerto como um diálogo dramático e associa com a ópera Flauta Mágica. Daí eu trouxe essa imagem que mostra um pouco desse entendimento. E eu trouxe isso só para fazer um link com a minha monografia, no sentido de que eu achei interessante esse pensamento do clarinetista de associar uma obra instrumental com personagens. Então eu resolvi adaptar isso como técnica interpretativa para a obra que eu estava estudando. Daí o que eu fiz foi o seguinte: eu encontrei um trecho na obra do Mahler que eu estava estudando e percebi uns fragmentos desse trecho que compartilhavam semelhanças com esse tal caráter dialógico que o Paul Dean viu no concerto de Mozart. Daí, como fruto de percepções semióticas vindas da experiência empírica, optei por criar personalidades para algumas melodias da obra do Mahler, o que está registrado também aqui em forma de figura. Enfim, adaptei essa questão da percepção do Paul Dean em cima do concerto do Mozart para o meu estudo em outra peça, isso como sugestão de recurso para performance. Daí, para facilitar o entendimento disso tudo, eu criei um esquema gráfico para ajudar a demonstrar essa ideia, né? Ajudar a demonstrar como seriam esses personagens inventados por mim. E o último exemplo da imagem que eu trouxe aqui é uma retratação do que sugeri para o final do solo. Eu considerei a peça meio curta, então pensei que seria necessário achar formas para construir um encerramento para que fosse gradual. Daí eu apresentei uma subdivisão em fragmentos de pontos-chave desse fim e, a partir do exemplo, criei recomendações interpretativas. Resumindo, tudo que envolve esses exemplos podia ser só decidido, sem expor ou até expondo só em texto. Mas eu acho que adicionar essa dimensão da representação gráfica como uma ferramenta é uma forma de garantir que mais informação possa ser transmitida entre quem escreve e quem lê. Além de que a utilização de imagens e uma pesquisa possibilita que a gente desenvolva esquemas e dê um foco detalhado em alguns elementos, enriquecendo assim a pesquisa com questões que não poderiam ser totalmente abordadas somente com recursos de texto. Partindo para as considerações finais, eu defendo que se eleve o número de pesquisas que relatam processos criativos ou elaboram propostas interpretativas, o que já é até costume em outras áreas de conhecimento. E em relação à metodologia, eu insisto para que não se tema a união do sistematismo com o empirismo. Então, sintetizando uma última vez os recursos que eu utilizei e que queria compartilhar aqui com vocês. Utilizou-se da análise descritiva proposta por John White, porque pareceu importante que se tivesse um autor base para análise mais formal. E dava até para utilizar algum outro autor, mas a opção pelo White foi justamente porque ele tinha caminhos bem delimitados, com a presença de níveis que serviram como etapas metodológicas. E posteriormente, foram escolhidas informações obtidas na análise de um ponto de vista empírico e criadas propostas interpretativas para algumas situações, sendo que para as escolhas não parecerem coincidências, decidi trazer textos e autores que ajudassem no entendimento dos porquês de cada decisão, além de que, sempre que possível, principalmente quando não tinha uma bibliografia para sustentar situações específicas, usei de recursos gráficos para as situações ficarem mais explícitas, o que possibilitou o atravessamento de algumas barreiras impostas pela linguagem escrita. Por fim, trago duas situações que eu acredito que representam um pouco da minha abordagem. Primeiro, a situação de Mota, que fala um pouco sobre a criatividade metodológica. E em seguida, a citação de Cisto, dizendo que a análise, por mais abrangente que seja, não possui a verdade completa sobre a obra. E mesmo os teóricos concordam que há análises diferentes e verdadeiras que podem ser tecidas sobre uma obra, basta que se mude o foco. Tudo isso para dizer que não dá para negar que há mais de uma opção interpretativa viável, mas o fato de que estejamos produzindo ciência em um campo cheio de nuances e às vezes subjetividades não pode ser um empecilho. É preciso que se busquem autores que corroborem hipóteses ou alternativas, ou até aqueles que estão em posições contrárias, para que a pesquisa acadêmica em performance não se torne um relato raso, mas sim um discurso polifônico.